conectado aí, né? Mas às vezes essa pergunta a gente demora a ver. Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, vamos chegando. Tem uma participação especial aqui hoje. Só um minuto. Prontinho. Pessoal, hoje nós estamos com a Anne Almeida. Ela tem um currículo invejável. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Tudo que eu leio aqui, pessoal, é um décimo do que realmente ela já fez, tá bom? A Anne, ela é estudante de Ciências da Computação, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Ela cursou Gestão de Projetos na Fundação Getúlio Vargas, MBA em Administração de Empresa também na FGV, Finanças no Sebrae, fez fotografia na Universidade Metropolitana de Londres e Nutrição e Dietética na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Anne Almeida é uma defensora viril dos direitos dos animais, aluna participativa e interessada nas atividades acadêmicas. Morou e trabalhou em Londres por 5 anos, foi professora de marketing na FUNORTE, atualmente trabalha com fotografia profissional na cidade de Montes Claros. Então, é só o início do currículo dela aí. É uma pessoa que já passou por outras áreas, né, pela área de saúde, e hoje está no curso de Ciências da Computação, né? É um dos 3 cursos que eu falo que são os cursos básicos aí na área de tecnologia, o Sistema de Informação, Ciências da Computação e Engenharia da Computação, tá bom? Depois, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a diferença deles, eu conto para vocês. A Anne, como eu já disse, era uma pessoa super participativa, né? Eu encontrei ela, foi numa dessas discussões aí sobre o grupo de estudos do Instituto Federal, para a gente participar e tal, né? E ela gosta muito da área de tecnologia, ela estava conversando aqui comigo, por que resolveu voltar para a área, né? Paixão mesmo, né, Anne? Para depois de tanto tempo. Bom, e eu vou começar as perguntas aqui, depois eu vou liberar para vocês, tá bom? Lembrando que a live ela fica gravada, então os alunos que não estão participando no momento poderão assistir a partir de amanhã, tá? E Anne, pode se apresentar um pouquinho, tá? Depois eu faço a pergunta. Então, eu sou a Anne, já passei por várias áreas, né? Eu tenho uma amiga de Ouro Preto que ela fala assim: Anne, eu não conheço ninguém que tem um cérebro que é da área de exatas, da área de humanas, que é fotografia, né? E da área de saúde. Eu acho muito interessante como você transita, né? Como seu cérebro funciona com essas 3 áreas. Sou aluna idosa da terceira idade, como eu costumo falar com os meninos. Meus colegas são todos com idade para ser meus filhos, né? Mas se você falar isso com eles, eles vão ficar bravos, porque eles acham que eu sou da idade deles. E estou no curso Ciência da Computação, porque é um curso realmente incrível, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Tem uma experiência internacional, né? E eu acho que eu tenho muita história de vida. Eu acho que isso que é interessante. Então, Anne, depois de ter atuado em outras áreas, né, o que te fez seguir o caminho no curso aí da área de computação? Um curso que geralmente é um curso mais complexo, né? O pessoal costuma correr desses cursos, e você já teve em outras áreas, como você disse, totalmente distinta, né? É difícil ver alguém que cursou um curso da área de saúde entrando num curso da área de computação. O que te fez ir para esse caminho? Eu sempre fui apaixonada por fotografia. Eu tenho a primeira foto que eu tirei, né? Que foi eu peguei a máquina do meu pai escondido e tirei a foto do meu primo. E eu sempre fui muito boa em exatas e meu primeiro vestibular foi ciência da computação na UFMG. Mas na época, quem for muito novo pergunta para o pai, para a mãe, a gente estava com a inflação muito grande no Brasil, as coisas estavam muito difíceis, principalmente para quem é da classe média baixa.
Então, a gente teve várias moedas. E quando eu cheguei em Belo Horizonte para tentar vestibular, eu vi que seria impossível minha família me manter ali. E aí a oportunidade seria estudar em Ouro Preto, que é uma cidade barata, você mora em repúblicas estudantis, né? E eu fui para Ouro Preto fazer nutrição, que é um curso muito bacana. Depois que eu saí de Ouro Preto, né, que eu formei em nutrição, eu fiz ortomolecular, curso de ortomolecular, fitoterapia. Então, eu sempre, juntando com a fotografia, eu sempre fui uma pessoa não muito, não sei se a palavra é adequada, mas eu não era um padrão, eu não era um padrão de profissional, principalmente naquela época, né? Há 20 anos atrás, trabalhar com ortomolecular e fitoterapia era coisa de curandeiro, né? E eu já lavava a sonda dos meus pacientes com fitoterapia, fitoterápicos. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito criativa. E a área de saúde, o perfil da pessoa de área de saúde é uma pessoa mais contida. Eu lembro que uma vez a ficha caiu mesmo para mim, foi quando uma amiga minha foi na minha casa, ela abriu meu guarda-roupa e de um lado tinha roupa branca e do outro roupa preta. Roupa branca para eu ir trabalhar e roupa preta para eu sair à noite, me divertir. E ela virou para mim e falou assim, nossa, que pessoa sem graça, só tem roupa branca e roupa preta. E isso bateu muito forte em mim, porque não era eu. Eu sempre fui uma pessoa criativa. E esse foi o start para eu mudar de vida. E quando você começa a trabalhar, não tem como você parar tudo e voltar para a escola. Então, eu não vi muita saída. A saída que eu vi foi juntar um dinheiro que eu tinha e tentar a vida fora do país. Era um sonho ir para a Europa, e foi aí que eu fui para a Europa, né? E cheguei lá, eu trabalhei como babá, como nani, e por último eu trabalhei no Abbott, com assuntos regulatórios. Aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de fotografia mais ligado à arte, né? E aí eu voltei para o Brasil, aí eu... A história é longa, gente, desculpa. Bom, enfim, eu estava muito triste, porque vários planos que eu tinha traçado para mim não estavam dando certo, que era voltar para a Europa, e eu estava com depressão, e eu voltei para mim e falei, o que me deixa feliz? Qual é meu forte, né? Meu ponto forte? Porque eu acho que a gente tem que pensar, qual é seu ponto forte, né? Eu pensei, meu ponto forte sempre foi estudo. Todo mundo sempre me achou muito inteligente, muito comunicativa. Então, vou tentar Enem. E aí, eu vou dar alguns incentivos para vocês, e esse é o primeiro deles, tá? Eu falei, mas eu estou tanto tempo fora de escola, né? E assim, estudar para quê? Eu não estou conseguindo estudar, porque estou em depressão. Então, eu vou fazer a inscrição do Enem e vou fazer a inscrição para isenção de taxa. Caso eu consiga, eu faço a prova. Caso eu não consiga, eu não vou pagar, porque eu não vou passar mesmo. E vou fazer. Talvez eu passe para um curso bem fácil, tipo Ciência das Religiões, né? Que aí eu acho que eu consigo. Gente, eu fiz mais de 70% da prova de matemática. Como? Não sei, não estudei nada. Eu fiz um pouco menos na prova de biologia, química, né? E fiz 50 e poucos por cento na prova de português. E aí eu fui jogar para escolher a faculdade, né? Eu não sabia que tinha F aqui em Montes Claros, e encontrei ciência da computação, que foi a maior alegria da minha vida, porque eu não precisaria sair de Montes Claros e eu achei o curso que eu sempre quis fazer.
E, inclusive, esqueci de falar, quando eu estava em Londres, eu fiz um curso de computação, ciência da computação à distância, na Universidade Sunderland. Então, eu pagava, acho que era 250 libras por módulo, e eles mandavam os módulos para mim, eu estudava, ia fazer a prova num local que eles marcavam, sabe? Só que, assim, 250 libras é muito dinheiro para imigrante. Então, eu fiz, eu acho que 4 módulos. Na época era C-Basic. Você lembra? A gente programava em C-Basic. Não é da minha época, não. Pois é, era C-Basic. Muita gente estava programando em C++, né? Mas o curso estava voltado no início para C-Basic. Bom, enfim, é isso. Aí me encontrei como caloura da terceira idade no IF, achando o máximo. Pessoal, eu não lembro se vocês se recordam, né? Mas na última live teve até essa pergunta, né? O aluno ele perguntou: eu tenho tantos anos, é tarde para entrar na área? Não, nunca é tarde, né, pessoal? É uma área que está em pleno crescimento. A gente fala que desde a década de 90 a área de TI ela não teve nenhuma crise, né? Todas as crises, a área de TI continuou contratando e parece que no momento de crise é o momento que a gente mais, né, mais cresce mesmo na área de TI. Então a gente fala, não, nunca é tarde, pelo contrário. O ambiente, ele precisa de um aluno que ele seja esforçado, que ele queira aprender coisas novas, né, Anne? Que é uma das grandes características nossa. Você já falou sobre criatividade é uma coisa importantíssima. Mas o esforço, o estudo e a vontade de aprender coisas novas também são características importantíssimas na área de TI. Outra coisa que eu estava falando, pessoal, é que a Anne, basicamente, ela está um passo à frente de vocês. A Anne, ela não atua na área ainda, mas a Anne já desenvolveu o primeiro aplicativo, correto, Anne? Sim. Bom, então fala pra gente, Anne, sobre esse aplicativo, né? O que ele é, qual a plataforma, a tecnologia que você utilizou para ele e o porquê você utilizou esse framework que você vai citar aí agora. Tá, vamos começar. Por que desenvolver aplicativos? Bom, eu já sou eu não sou uma pessoa que vai entrar no mercado de trabalho como um jovem de 24, 25 anos, tá? Então, meu caminho vai ser diferente. Então, eu pensei, eu preciso trabalhar com projetos. E eu acho que aplicativo é uma forma de você conseguir fazer alguma coisa independente da sua idade. Se eu demorar a entrar no mercado de trabalho, eu posso fazer aplicativos que podem me manter. Ou se eu decidir seguir a carreira sendo programadora mobile, né, de aplicativos, eu também posso continuar, né? Então, foi uma adaptação em relação à minha idade. E também porque eu adoro o aplicativo. Eu acho fantástico você poder resolver problemas de pessoas, tá? Então, eu acho importante a tecnologia vem para resolver problemas. E para resolver problemas, você tem que se conectar com pessoas, tá? Então, eu percebi que os idosos, eles têm muita dificuldade em tomar medicamento. Aí você fala, Anne, mas tem vários aplicativos de medicamento. Você entra na Play Store e tem vários. Sim, realmente, olhei lá, tem vários. Vários. Com um monte de coisa que você não precisa, complexo, para um idoso. Que não atende no sentido que vocês já viram a embalagem de medicamento, as caixas são todas iguais. Então, se vocês conversarem com pessoas idosas, vocês vão perceber que tomar remédio errado, isso é recorrente, porque eles tomam vários remédios. E as caixas dos medicamentos são todas iguais. Então, aí nasceu a vontade de
criar valor para a sociedade, para resolver um problema, tá? Que eu percebi. Então, a minha ideia era o seguinte, a caixa de medicamento, ele ia escrever um número na caixa de medicamento ou colocar um adesivo colorido, por exemplo, rosa ou azul, escrever um número, tá? E o meu aplicativo ia falar, tome medicamento número 5, a dose, né? Então, ele não precisava saber o nome do medicamento, só a cor ou o número, e estava lá. Então, eu já tinha a ideia, eu já tinha desenhado no papel. Aí você fala, você precisa saber programar para começar a fazer um app, um aplicativo? Não, um aplicativo, ele começa no papel, tá? Então, Anny, só te interromper só por um minuto. Foi a atividade, né, pessoal, da semana. Eu pedi para vocês começar o aplicativo aí, mas quem não tivesse o conhecimento em ferramentas de design poderia começar no papel. Então, assim, é muito sério mesmo. As pessoas querem, né, começar no computador. Aí já começa a dar errado, desiste. A gente começa pelo planejamento, não é isso, Anny? Exatamente. E principalmente que eu não tinha tempo para me dedicar a aprender a programação mobile, porque o curso de ciência da computação é muito pesado, principalmente as matérias de teoria. Então, eu sou a louca do trabalho. Quando tem trabalho para fazer, eu fico maluca. Então, não tinha tempo para estudar. Então, eu comecei a planejar desenhando mesmo, tá? Como eu não tinha experiência, foi um desenho bem primitivo, né? Porque hoje, depois que eu fiz meu primeiro app, meus desenhos, meu esquema, né? É muito melhor. E eu comecei a fazer. E depois da primeira ideia, eu já tenho várias ideias para esse nicho de mercado nicho de pessoas idosas. Então, eu comecei, né? Desenhei, perguntei para alguém, fui fazendo entrevista, né? Encontrando com pessoas, tios, mãe da minha cunhada, que toma muito medicamento, e fui perguntando, o que você acha, isso e aquilo? E mostrava aplicativos já, o que você acha desse aplicativo? Então, eu fui fazendo a minha pesquisa de campo, tá? E me conectando com o meu público. Eu estou fazendo uma coisa para ele, não é para mim. Não adianta eu fazer um aplicativo bonito. Ele tem que ser útil para o meu cliente. Enfim, então começou aí o aplicativo, né? E aí eu comecei no Android Studio. Você já fez Android Studio? Meu Deus. Inclusive, o curso, ele começaria com Android Studio também. Mas depois que a gente analisou o material de todos os alunos, né? Tinha aluno que tinha um computador bem limitado, a gente praticamente desistiu e estamos partindo por outro caminho. Que bom. Android Studio Java, para mexer com banco de dados. Vocês não têm noção. Aí eu peguei umas férias, né? Que foi dezembro passado. E assim, o aplicativo já estava todo desenhado. E comecei a fazer. E assim, para você fazer a interface, né, no Android, ele é muito fácil, porque ele é muito visual. Você pode arrastar, ou você pode programar, né, escrever. Quando você começa a programar, você não tem experiência, então você começa arrastando os negócios lá, né, os widgets, arrastando os bloquinhos. Aí depois você percebe, você pega um pouquinho de experiência, né, aí você acha muito melhor você escrever todo o código, né? Só que o que aconteceu? No dia 30 de dezembro, houve uma atualização no Android Studio, que eu perdi uma parte das coisas que eu estava fazendo. Não funcionou mais. E aí eu fui assistir aula no YouTube e tal, e voltou a funcionar. Só que tiveram várias atualizações no mês de janeiro, e por fim eu desisti. E aí eu me achei assim, uma incompetente, cheia de ideia, mas eu nunca vou conseguir fazer isso, gente. Tipo impossível você fazer um aplicativo, impossível.
E aí eu estava conversando com um colega, né, que tinha feito a matéria de programação mobile no IF. Eu não sei se ele tinha feito. Teve um semestre. Eu não fiz porque bateu com o meu horário. E ele tinha feito. Era uma matéria optativa. E ele falou assim, Anne, ó, desiste daquele banco de dados no Android Studio, desiste. Tenta o Firebase, que é da Google. Aí eu comecei a pesquisar sobre os APIs da Google, né? Firebase e tal. E cheguei no Flutter. Aí a minha alternativa era o React Native ou o Flutter. Aí eu vi que tem muito programador React Native. Tipo, se você sabe programar, você tem emprego agora, entendeu? Você entra lá, tem muito emprego. E eu percebi que eu ia ser mais uma, sabe? E o Flutter, o Dart, além dele ser um pouquinho mais rápido do que o React Native, os dois são compilados para a linguagem nativa, né? Do iOS e do Android, mas o Flutter ele tem a performance um pouquinho melhor. Fora isso, a curva de aprendizado que eu vi, né, o Flutter, no caso, seria melhor. Tem até um teste do Nubank, que eles colocaram os times para criar duas coisas lá, eu não lembro, duas telas, eu não lembro o que foi, dois serviços, não lembro. E o pessoal achou o Flutter mais fácil, tá? E se tem uma empresa que investe em pesquisa hoje, é a Google. A Google é muito forte em pesquisa, muito. E aí eu apostei, tipo, coloquei todas as minhas fichas no Flutter, tá? Aí, agora algumas empresas no Brasil estão começando a usar Flutter. Eu já vi, acho que dois empregos, né? 2 jobs que já pediu Flutter, sabe? Mas no Brasil, React Native, se você sabe programar, você já tem emprego. Então, hoje eu faço a linguagem Dart, que é orientada a objeto. Eu já programava em Java, então é praticamente a mesma coisa, tá? E o framework que a gente usa é o Flutter. A Viviane Cunha, ela tá falando que ela tá nessa fase sua. Ela tá cheia de ideias, mas achando que tudo é impossível, né? Você fala uma coisa muito interessante. Toda ideia que você terá, já vai ter dezenas ou centenas de aplicativos voltados para aquilo, né? A gente tem que procurar um diferencial que seja o diferencial que faça que centenas ou milhares de pessoas baixem o seu aplicativo por aquilo, né? Você optou aí pela simplicidade, né, além de algumas características mais específicas. E uma coisa muito bacana também que eu gostei, você falou que você testou com a sua família, né? Uma coisa que eu sempre falo, você tem uma ideia, vai fazer esse teste, né? No papel. Porque eu não tinha capacidade para programar ainda. Você entende? Então, eu testei no papel. E fora isso, quando eu comprei um curso na Udemy de Flutter, né? Só que o que acontece? A gente acha que comprando um curso de tecnologia vai resolver todos os problemas. Porque no final você vai saber fazer o negócio. Só que você não sabe, você simplesmente copia o que o professor está falando para você fazer. E é muito diferente. Então, eu fiz o curso, né? E aí quando eu vi que eu já tinha aprendido o suficiente, né? Eu poderia começar a fazer o meu aplicativo. E as pessoas falam que se aprende ou pelo amor ou pela dor, né? E programar é aprender pela dor. Então, gente, tinha dia que eu achava que não dá, é impossível, não dá. E meu aplicativo é muito simples, eu vou mostrar para vocês, é muito simples. E não dá para fazer, entendeu? E eu já estava quase terminando o curso na Udemy, né?
Mas só que acontece? Computação, tecnologia, você tem que relaxar um pouco. Quando as coisas não estão dando certo, não adianta você ficar em cima daquilo. Você precisa absorver alguma coisa, sabe? É tipo quando alguém te conta um problema e o problema é enorme para a pessoa, e você olha para a pessoa e fala assim, não, calma, você faz isso, aquilo. Então, assim, você tem que relaxar. Se não está dando certo, vai fazer uma caminhada. Amanhã você volta a mexer. Então, assim, teve vários dias que eu... Banco de dados, CRUD, vários dias, sabe? Que eu não conseguia fazer, não tinha exemplo. Flutter tem poucas videoaulas. Mas aí você vai, chega uma hora que você consegue. E, assim, eu acho computação... Eu falo para o pessoal de engenharia química que eles precisam, para ter o resultado das pesquisas dele, né, das coisas que eles estão fazendo, demora lá 1 mês, 2 meses, né, e eles não sofrem tanto quanto a gente. Eles não sofrem, né? Mas a gente sofre, a gente xinga, a gente chora, mas na hora que o negócio funciona, gente, é tipo, sabe, é um milagre. E é só você e a máquina, sabe? Então, assim, é muito sofrimento, é muita lágrima, mas a questão é você esfriar a cabeça, dar uma voltinha. Se você vê vídeos no YouTube de programadores, tem gente que demora 1 mês para resolver um problema, entendeu? E você tem que ver se você é iniciante, né? Então, tem essa dificuldade? Sim, né? Ô, Anne, é até engraçado isso que você está falando, né? No começo, quando eu comecei a ver o ReactNet, eu falei assim, gente, não vai dar certo, não vai dar certo. Enquanto eu não abri minha mente e acalmei e procurei outra solução, né? Aí pelo menos eu tinha opção, eu tinha 2 opções. Uma eu sei que não vai dar certo e outra pode ser que não dê certo, né? Não é querendo ser negativo, não, mas eram as 2 soluções um tanto quanto difícil, porque eu tinha um Android Studio que eu poderia utilizar, que eu sabia que talvez metade ou mais dos alunos não teriam capacidade de processamento para isso, né? Então eu estaria ali descartando, sei lá, 80% dos alunos. E eu tinha também a opção que era utilizar o Expo, que era uma ferramenta, um ambiente de desenvolvimento muito mais leve, tá? Mas que ainda por ser novo, tem algumas atualizações, alguns bugs, né? E que muita gente poderia sofrer com isso. Não deu outra. Muita gente está sofrendo em instalar essas ferramentas. Porque para você instalar o Expo, você precisa do Python, você precisa do Java, você precisa SDK, você precisa do JDK, você precisa de 2 gerenciadores de linha de comando, né? O Chocolatey, você precisa do Yarn, então, tanto de ferramenta que você precisa. E eu imaginei assim, gente, pode ser que os alunos, no primeiro entrave, eles desistam. Tá? E vai acontecer, porque se aconteceu comigo, eu que estou com o computador atualizado, eu que já tenho experiência na área, vai acontecer com os alunos. E assim, e não deu outra. Os alunos, eles estão tendo essa dificuldade, e o que eu vejo às vezes eles desistem muito fácil. Né? Então, professor, não funcionou. E assim, e às vezes para o professor também é muito difícil. É igual corrigir erro de linha de comando. Eu falo, gente, é impossível achar um erro num programa que você fez, né? Se você não está achando, não sou eu que dificilmente vou achar. Então, assim, no primeiro erro não pode existir, né, Anne? É isso mesmo, né? Vou te falar uma coisa, o Android Studio, porque o Flutter, ele usa o Android Studio para algumas coisas, principalmente para o simulador. E eu não sei, eu acho que foi uma atualização do Android Studio, eu não sei. Eu estava fazendo o meu segundo aplicativo no curso, né? Fazendo assim, né? Copiando o que o professor estava fazendo. Meu Flutter simplesmente morreu. Nada funcionava no Flutter, nada. E assim, eu mandei uma mensagem para o professor, ele não conseguiu me ajudar. Eu fui em todos os fóruns, porque assim, é muito fácil quando você tem alguém perto de você, porque essa pessoa resolve seu problema. Quando você não tem ninguém para resolver,
Aí é você mesmo. Gente, eu passei 5 dias. Eu acordava às 7 da manhã, às vezes eu ia dormir até meia-noite. Meus olhos, eu não aguentava mais, dor de cabeça, porque eu queria fazer meu aplicativo, minha ideia era excelente, sabe? Como é que eu desistia? Eu ia comprar outro computador, instalar tudo de novo? Não tinha como, sabe? Então, o que eu tinha era o que tem para hoje, como eles falam, né? E pedi um monte de amigo meu para me ajudar, ninguém conseguia me ajudar. Aí o que eu fiz? Eu desinstalei tudo, Android Studio, o Flutter, o Dart, tudo. Eu desinstalei e reinstalei novamente. Porque não estava apontando onde que era o problema, sabe? Então, você via no Google, resolve assim, faz isso, só que nada resolvia para mim. Desinstalei tudo, minha última alternativa, e reinstalei tudo de novo. E o problema estava no JDK, no Java. Estava no JDK. Inclusive, é um problema que alguns alunos estão tendo. Tá usando o Windows 7 desatualizado, então a versão não é compatível, né? Às vezes uma ferramenta tem que funcionar com a versão específica da outra ferramenta, aí você instala uma mais atualizada, aí você tem que desinstalar, voltar. Sempre tem esses probleminha para dar dor de cabeça. Mas não é lágrima, gente. É Não lá. dá. Não dá. E assim, se aprende a resolver seus problemas sozinho. Por exemplo, tirar problema de código, sabe? Quando você lembra no primeiro período que você sofria porque tinha um ponto e vírgula no lugar errado e você não conseguia encontrar o ponto e vírgula. Hoje eu enfrento problemas muito maiores e eu que tenho que resolver, entendeu? Anne, a Lorena, ela é aluna também do IFNMG no curso de Sistemas de Informação em Salinas. Ela está falando aqui, ó, que é uma inspiração ver uma mulher na área de tecnologia palestrando. Na nossa área, às vezes, é muito difícil de ver, porém a realidade está mudando. Eu vou falar da minha época, eu formei em 2000, eu entrei em 2007, formei em 2010, finalzinho de 2010. Entraram, eu acho que 10 mulheres, tinha aproximadamente 10 mulheres, né? Para uma proporção muito maior, para 30 homens. Uhum. E formou 12 alunos na minha turma, e se eu não me engano, 6 mulheres. Só que a minha turma, ela foi uma turma diferenciada. A gente fala que foi uma turma que formou muitas mulheres, né? Praticamente metade aí da turma. Mas não é a realidade que nós vemos. Apesar que, como Lorena falou, que está mudando muito, né? Porque existem características específicas de mulher que agrada muito o mercado de desenvolvimento. Por exemplo, mulher ela consegue focar em 2 problemas ao mesmo tempo. Homem não consegue resolver 2 coisas, né? Além de outros, lógico, né? Então a pergunta ela é nesse campo. Sobre ser uma mulher no curso de exata, vemos que são poucas mulheres que optam por seguir na área. Como você vê o mercado voltado para o desenvolvimento para as mulheres? Você acredita que seja uma tendência que esse número aumente devido às qualificações específicas das programadoras? O que eu acho? Por que tem pouca mulher no curso de ciência da computação? Porque tem muito homem. O que acontece? Você se sente um pouco intimidada de entrar numa sala cheia de homem. Principalmente porque a mulher gosta de conversar, a gente é mais sociável, tá? E eu acho que um erro que acontece, assim, eu vejo em algumas meninas, né? Elas entram em uma sala que tem muito homem, então elas tentam ter uma postura mais masculina, entendeu? E eu acho que o ponto positivo na mulher é que ela consegue se conectar melhor com pessoas. Então, ela consegue essa multitask, né? Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue prestar atenção em detalhes que o homem não consegue. Então, por exemplo, talvez um homem não conseguiria ver o que eu vi da necessidade de um idoso, né?
vendo o medicamento. Então, eu acho que a gente consegue se conectar melhor com as pessoas e tem essa questão de cuidar, né? Então, na questão de cuidar, você quer saber o que a pessoa precisa. Então, eu acho isso um ponto muito positivo, tá? Quanto ao mercado de trabalho, eu acho que o mercado de trabalho ele está aberto para todo tipo de pessoa, sabe? O que você tem que prestar atenção é nos seus pontos fortes e fracos, né? O que te faz... Você se contrataria para trabalhar numa empresa? Você tem uma empresa e um profissional exatamente igual você vai fazer entrevista nessa empresa. Você contrataria esse profissional? Você contrataria um profissional que é dedicado, que é focado, que é positivo, que incentiva os outros, que é um player, né? Uma pessoa que realmente agrega valor ao trabalho, à equipe? Porque às vezes você é o melhor programador do mundo, mas você não consegue agregar valor na equipe que você trabalha. Você trabalha sozinho, né? Então, eu acho que você tem que esquecer um pouco isso, idade, sexo. Eu acho que você tem que focar nas qualidades que você gostaria que um profissional tivesse, seu profissional ideal. Né? O que eles têm de qualidade? E, assim, aproveitando que você falou em termos de dificuldade, né? Voltando um pouco, tinha 3 alunos no curso de computação. Um começou no curso de letras, tá? Na Unimontes. Veio do interior de Januária e fazia letras na Unimontes. O outro já era técnico em redes, tá? O outro um cara excepcional. Tudo que você perguntava para ele, ele sabia. A gente falava que ele era uma enciclopédia, porque ele tinha uma memória fantástica e tudo ele sabia. Qual que era o menos provável de formar? O de letras, correto? Possivelmente. Quem formou? O de letras. Quem é que está fazendo mestrado na USP? O de letras. Um desistiu, o mais inteligente de todos desistiu, e o outro quase foi jubilado, né? Está com um período aí, entrou na justiça, está com um período aí para completar o curso. Então, assim, eu acho que quando você olha para as barreiras, eu acho que a barreira fica maior ainda. Eu acho que você tem que olhar para a oportunidade e focar no seu ponto positivo e ir. Se você pensar, nossa, eu vou formar com praticamente 50 anos, que mercado de trabalho tem para mim? Então, nem vou fazer o curso. Para que eu vou fazer o curso? Para quê? Você está entendendo? O Glauber, ele está falando aqui que ele no primeiro semestre, em 2005, eles eram 45 alunos. No segundo semestre já caiu para 22. É uma coisa muito recorrente na área, né? A Lorena, ela está falando aqui que a questão da falta de mulheres é uma questão social. Eu ainda complemento, que é uma questão até histórica, né, Anne? Falam que não é o lugar delas, que computadores são para garotos. Isso implica na falta de mulheres. Lorena, eu vou te recomendar uma palestra maravilhosa que me inspirou no meu projeto de mestrado, que é da Linda Liucas, TalkX? TEDx, isso, TEDx. Linda Liucas, procura lá, ela fala sobre isso, sobre mulheres, por que ela escolheu e como ela superou essa questão de que na época dela, né, o computador era para meninos, e realmente é uma coisa social. E a Anne falou uma coisa que eu sempre percebi dentro de uma sala de aula, mas eu nunca conectei as coisas, né? Mulher e homem pensam diferente, né? E a gente tem que tentar fazer com que essas coisas elas se conectam. O que a mulher tem para contribuir, o menino ele tem para contribuir, né? E a gente sempre vê
homem se destacando em uma área, mulher se destacando em outra. E se a gente tiver um time mesclado, né, com essas cabeças, por exemplo, alguém fazendo uma análise melhor, né, alguém fazendo uma parte do programa, alguém lidando com o banco de dados, se a gente souber conectar isso aí, a gente faz um time de programadores aí fortíssimo, né, Anne? Eu vou te dar um exemplo. Antes eu vou falar rapidinho com Lorena. Eu acho que há um tempo atrás realmente era uma questão social e histórica. Eu acho que hoje já não é mais, tá? Eu acho que essa barreira aí de menino brinca de carrinho, vai ser engenheiro. Eu acho que já quando eu entrei na UFOP, né, já tinha várias engenheiras entrando, né? E eu acho que hoje não existe mais essa barreira social, tá? O curso de ciência, o curso de tecnologia em geral, né, é um curso generalista. O que eu vejo é o seguinte: a pessoa que gosta de direito ou gosta de engenharia florestal, por exemplo, ela pode formar em algum curso de tecnologia, fazer uma pós nessa área e trabalhar nessa área, tá? Agora, se a pessoa ela tem uma vocação, se ela nasceu para aquilo, sabe? Tem criança, eu tenho uma prima que nasceu para ser advogada. Desde pequenininha ela falava que ia ser advogada. Então, essa pessoa não tem como ela fazer um curso diferente daquele que é a vocação dela, tá? Então, o que a gente tem, por exemplo, a gente tem vários... quando o aluno vai desistir do curso, eu falo lá no IF, ninguém desiste do curso sem falar comigo primeiro. Depois que falar comigo, pode desistir. Porque eu pergunto exatamente isso. Por exemplo, tem uma menina lá que o sonho dela era fazer florestal. Eu pergunto, como é o profissional de florestal? Você já pesquisou para saber como ele trabalha? Como é? Você se encaixa nisso? Ah, não sei, é porque eu acho legal, eu gosto de árvore, eu vi umas pesquisas e tal. Falei assim, olha, você pode formar em computação, fazer um mestrado. Aí eu mostrei para essa pessoa vários estudos de machine learning na área de florestas, estudo de biomas. Ficou encantada. Aí foi fazer a matéria da professora de Luciana, inteligência computacional. Tá, então, assim, não tem motivo de você desistir do curso porque você acha que não é para você, você gostaria de fazer direito. Não é motivo. Agora, se for a sua vocação, eu acho que sim. Aí vale a pena. Em questão de trabalho, como eu falei antes, eu vim de várias áreas. Então, meu cérebro, ele trabalha na área de humanas, que é a fotografia, história da arte, na área de saúde, né, bioquímica, anatomia, nutrição, e a área de exatas. O que eu percebo eu demoro mais a resolver os problemas, mas eu resolvo os problemas de forma muito melhor. Então, quando eu estou numa equipe com homens, né, ou com mulheres que vêm de exatas, né, mulheres que têm aptidão por matemática, veio de ensino médico, notas boas em matemática, veio para a ciência da computação, só viu matemática na vida, eles resolvem os problemas mais rápido, mas não tão bem quanto eu. Então, eles começam a resolver o problema. Eles montam o esqueleto do problema, sabe? Qual algoritmo que a gente vai usar, como é que a gente vai fazer. E aí, eu agrego. Então, eu modifico, eu torno as coisas mais complexas a partir do momento que já tem uma linearidade no que a gente vai fazer. Então, isso que é trabalhar em equipe, né? E assim, na área de TI, uma coisa que a gente, né, até presencia muito é que o pessoal é muito individualista. Às vezes, assim, tem um colega que aprende uma coisa, mas não quer ensinar, né? E isso, tanto na universidade como no mercado de trabalho, é muito comum. Parece que essa mentalidade individual, até egoísta, né, do profissional de TI, ela sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho. É incrível como é que, né, a gente fala. Inclusive, tem até um aluno aqui, olha, o Ronaldo.
Ronaldo Santos, ele falou, pessoal, ó, tá todo mundo tendo muita dúvida, mas tem gente que já conseguiu, tem gente, né, metade já tá mais avançado. Então ele fala, gente, vai postando no grupo as dúvidas, a gente vai tirando, né? Eu conto aí com os alunos que já conseguiram, pessoal, vamos ajudando todo mundo aí. É difícil, não pode desistir no primeiro entrave. E geral reclamando aqui de cálculo 1, Anne. Cálculo 1, cálculo 2. Ai, gente, deixa eu passar uma vergonha aqui, vou contar para vocês, o Evandro já sabe, como é Passa sua vergonha que eu vou passar a minha depois. meu apelido no IF. Meu apelido no IF é ET Ninja. Sabe por quê? Depois eu falo um pouco do cálculo para você, mas ET Ninja porque no primeiro período, meu professor de programação, ele é fera. Ele exige muito, muito, né? Federal, normalmente os professores exigem muito, e quando o professor é bom na área, parece que ele quer te trazer para o nível dele, né? Então, ele passava uns exercícios, umas listas de exercícios para fazer. Eu falei assim, gente, impossível fazer isso. Impossível. Comprei vários livros de programação C, né? Linguagem C, que é pesadíssima. E não tinha experiência nenhuma assim, em programação em C, não tinha. E comecei a fazer, né? Então, assim, não fazia nada, as coisas davam tudo errado, ficava lá o dia inteiro procurando um ponto e vírgula, nada. De repente, o negócio funcionava. Como funcionava? Não sei. Como eu fiz? Não sei. Aí eu cheguei à conclusão que isso só pode ser meu subconsciente. Tipo, em outra vida, eu fui uma programadora muito fera. Só que eu tenho quase 50 anos, né? Então, na outra vida minha, não tinha computador. Não existia, né? É uma coisa da era moderna. Então, provavelmente, na outra encarnação, vivia em outro planeta e eu era um ET muito ninja em programação. Então, aí surgiu o apelido ET Ninja. Nossa, meu problema na faculdade se chamava redes. Eu era. Eu tenho até vergonha de falar, mas depois eu vou contar para vocês um pouquinho mais. Eu fiquei 4 vezes em redes 1, 4 dependência. E eu só fui conseguir pagar lá no último período, né? Assim, já para formar. E a primeira disciplina que eu fui dar aula foi de quê? De redes. Eu tive que aprender a. Gente, eu tive que aprender a amar redes. A Bárbara está falando que toda área tem suas dificuldades. Toda área, pode ter certeza, pessoal. Não fica botando, falando que TI é mais difícil que tudo, não. Tudo tem suas dificuldades, tá? Mas quem realmente se destaca são os profissionais mais dedicados que estão dispostos a resolver problemas. E uma coisa engraçada é que eu falo que TI, computação, ela vive de problemas, né? Enquanto tiver problema no mundo, tem coisa para a gente fazer. O dia que acabar os problemas, acabou o nosso trabalho, né? Os aplicativos é isso. O aplicativo basicamente é uma ferramenta que resolve um problema específico de alguém ou de um grupo de pessoas. Né? Depois eu vou falar para você o meu segundo aplicativo, que é um problema que eu vi lá no IF que eu vou resolver. A Luana está falando que está precisando conversar com você, Anne. Está com problemas em alguma disciplina aí. C é fácil? Como assim? C não é orientado a objeto, né? Então C é uma ferramenta, uma linguagem de programação ótima para a gente começar a programar. Então, para você, né? É basicamente a base de tudo. Swift tem origem no C, né? Entre muitas outras linguagens. E eu acho que o C, se você pegar as linguagens de programação que tem tudo coisas em comuns, a C é que basicamente tem todas, né? O que mais? Falando em cálculo, né? O que acontece? Quando eu entrei no IF, eu fui a primeira aluna idosa do IF, né? Então, assim, primeiro que você olha para uma pessoa mais velha e você fala, vai escorar em mim, né? Porque, né? É um certo preconceito que você tem com a idade. E a primeira prova de cálculo
era um trabalho, era uma prova em dupla. E aí tinha um menino de São Paulo, que ele chegou e não conhecia ninguém, né? Ele tinha acabado de mudar. Aí cada um escolhia a dupla, né? Eu já escolhi ele. Fulano vai ser minha dupla. Deixei ele nem responder. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo depois que ele falou no refeitório, né? Que eu surpreendi ele na prova, porque eu sabia fazer a prova. Então, valia 5 pontos, eu acho que a gente tirou 3,5 ou 4. E ele me elogiou demais lá no refeitório. Então, essa primeira barreira de é velha, vai escorar na gente, não dá para fazer trabalho porque é velha, ela caiu, mas caiu por meu esforço, não porque as pessoas têm que, coitada, vamos fazer trabalho com ela, senão ela vai ficar excluída. Foi por meu esforço, entendeu? Então, a partir daí, todo mundo me aceitou nos grupos, sabe? Então, nunca tive problema nenhum em me encaixar, em fazer trabalho em grupo. Os meninos até me chamam para fazer. Então, eu acho que depende muito do seu foco, depende de você querer fazer, né? Anne, e para a gente já para o finalzinho aí da live, recomenda aí pessoal que pretende seguir, né? Vale a pena? Quais são as dificuldades? Como lidar com essas dificuldades no meio acadêmico? Tá, vou te dar aqui meu maior incentivo, até anotei aqui. Gente, o maior incentivo que vocês podem dar a vocês mesmos é incentivar outras pessoas. Por exemplo, se eu estou aqui falando para vocês, incentivando vocês, como é que eu desisto? Vocês têm noção que eu não posso desistir agora de forma alguma? Então, assim, eu estou sempre incentivando meus colegas no IF, sempre. Fulano está com dificuldade, foi uma matéria que eu já fiz, os meus resumos, né, são campeões, assim, todo mundo quer meus resumos. Então, eu sou uma aluna mediana, tá, gente? Porque eu falo muito, né, às vezes eu vendo a ideia, uma imagem que não condiz. Eu sou uma aluna mediana, tá? Então, assim, eu sempre estou incentivando, sempre. Então, quando eu vejo alguma coisa que dá vontade de desistir, eu não posso, porque está todo mundo olhando para mim. Eu incentivei fulano, como é que... Então, o que eu faço? Eu xingo. Então, a forma de extravasar é xingar. Eu xingo muito, eu falo, meu Deus, eu falo aquela palavra, né? Não, mas esse trem aqui é o caos, não sei o quê, eu xingo. Porque desistir eu não posso, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, né? Incentive uns aos outros, tá? Se alguém está com dificuldade, fala que vai desistir, você fala, não, senta aqui, o que você já fez? Calma, você vai conseguir, todo mundo consegue. Por que você não vai conseguir? Então, esse é o maior incentivo. E quando as coisas estiverem dando errado, respira. Tem um mercado enorme de computação. A coisa mais maravilhosa de tecnologia é que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Tem muito trabalho remoto. Sabe? Você tem ideia que, tipo, você está estressado, você quer trabalhar, passar uma semana na praia. Você pode trabalhar da praia, né? É só você e o computador. Você está entendendo? É uma coisa fantástica, uma liberdade enorme. Você resolve problema de pessoas, você ajuda as pessoas. Então, acho que isso não tem incentivo maior do que esse, né? E falando sobre o meu aplicativo, esse aqui é para ajudar as pessoas que vendem lanche no IF, entendeu?
Então, eu vou fazer um planejamento com receitas, aí eles vão saber quanto que eles ganham em cada receita, vão controlar preço de ingredientes e vai ter vai ser ligado à API do WhatsApp, que quando a receita ficar pronta, né, vai disparar para um grupo que já é cliente deles, falando que tem para vender e tal. Coisa bem simples, mas que eu já conversei, já estou fazendo uma pesquisa, né? A gente está remoto, né? Está em pandemia, não tem aula, mas eu tenho alguns colegas que vendem brigadeiro, cone, bolo no IF. Eu já mandei para eles, já perguntei e eles já estão me dando feedback. Então é bastante interessante. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho o meu aplicativo. Ó, primeiro, estão vendo aqui medicamento? Apagone. Medicamento está aqui, tá vendo? Sim, dá para ver. Então, quando o telefone está, como fala, dormindo, quando está em tela de descanso, né? Ele funciona. Olha aqui ele entrando, ó. Cliquei no medicamento. Meu medicamento agora é sorvete açaí, tá, gente? Medicamento bom é esse? Ele é muito simples. Ele tem uns cartões, né, com o nome do medicamento, aí tem a cor e o número, que é o que a gente põe no medicamento, né? E aqui você tem também com as cores, tá vendo? Tem os alarmes, é porque não dá para projetar direito. Tem as notificações, que me deu um trabalho enorme. Aqui nas notificações eu tenho os horários do alarme, e ele toca o telefone mesmo em silêncio, né, com a tela de descanso, né? Ele aparece as notificações e alguns colegas meus, eu mandei, né, o executável, alguns colegas testaram, gostaram. Agora, a minha dificuldade para você fazer o iOS, né, compilar, você precisa de um Apple, eu não tenho. E também meus equipamentos são muito precários, gente. Tipo, meu computador tem 10 anos. Meu celular é um J5, né? Então, assim, você faz com o que tem, sabe? O pessoal às vezes comenta nos meus vídeos assim, professor, tá dando umas travadas. Gente, eu não tenho placa de vídeo. A gente se vira realmente com o que tem, né? Vai fazendo, sabe? Uma hora as coisas dão certo, gente. Vou deixar um último incentivo para vocês aqui. Quando eu fiz a prova do IPMA, que é uma prova internacional para gerente de projetos, né? Uma certificação internacional, ela é suíça, europeia, porque eu queria voltar para a Europa. Eu não tinha dinheiro, eu precisava, a prova custava, acho que era R$ 2.500, um negócio assim, ou 1.800, não lembro, em torno de R$ 2.000. Para eu fazer essa prova, eu tinha que ter um curso de não sei quantas horas em gestão de projetos e eu tinha que ter uma experiência em gerência de projetos e meu chefe tinha que dar uma declaração que eu trabalhei em tal e tal projetos, eu tinha um portfólio e recomendações, né? Eu não tinha nada disso, nada. Mas eu tinha decidido que eu ia fazer a prova. Então, naquele momento, o que eu poderia fazer? Estudar. Então, eu baixei um monte de material na internet e comecei a estudar para a prova. Aí, o que aconteceu? Eu tinha feito gestão empresarial na FGV e tinha a turma de gestão de projetos. Só que só tinha dinheiro para fazer uma. Eu não sei o que aconteceu. O IPMA fez estava querendo divulgar a certificação no Brasil, porque na América Latina o PMBOK, né, era PMI, estava com muito espaço, eles queriam trazer o IPMA para cá. Aí eles fizeram um acordo, não, uma parceria
com a FGV, que a prova ia custar R$ 150, eu acho, e você só ia pagar se você passasse na prova. Vocês têm noção de uma coisa dessa? E aí, o meu e-mail estava na turma de gestão empresarial. Eu não era da turma de gestão de projetos, eu não era. Eu fui a única da turma de gestão empresarial que recebeu o e-mail oferecendo para fazer a prova. Como? Eu não estava no mailing list deles de gestão de projetos, entendeu? Eu não estava. Só que eu já tinha estudado, eu já estava com tudo pronto para fazer a prova. A prova foi um mês depois, né? Porque os meninos estudaram pelo curso. Teve gente que fez o curso de gestão de projetos que não passou na prova, entendeu? Eu passei e consegui minha certificação. Qual era a chance de eu fazer a certificação? 0. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que trabalhar com o que você tem. O que você tem aí? Vai fazendo. Não tem computador? Tem papel? Pode desenhar até interface, sabe? Pode pesquisar quais são os widgets, né? Se você vai precisar de coluna, se você vai precisar de row, né? De coluna, row. Ana, é uma coincidência enorme. Essa semana eu tinha que fazer uma atividade e ainda tem alunos que me mandam, professor, não tem computador, como é que eu faço? A recomendação que eu posso fazer é sempre, poxa, pega um computador emprestado, 2 horas ali no dia, né? E para essa atividade eu falei, gente, mas falta 13 dias para o final do curso. Como é que eu passo para eles desenvolver um aplicativo, mas ao mesmo tempo eu preciso que eles saiam desse curso com essa experiência. Eu quero que eles saiam e cheguem assim, pai, mãe, esse é meu aplicativo, entendeu? Que seja simples, que seja igual esse que eu estou aqui na tela, né? Uma calculadora de MC, que seja o que for, mas eu quero que eles saiam com essa experiência. Aí veio essa ideia. Eu passei uma pesquisa para eles sobre UX e UI, né? E pedi eles para desenvolver no papel. Gente, tem uma ideia de um aplicativo, desenvolva 3 telas para mim. Então foi a atividade da semana para o pessoal, para que eles saiam do curso com essa, sabe? É uma experiência, é uma ideia. Não foi feita no computador porque tem as limitações técnicas, mas teve a ideia, entendeu? Teve a motivação. Eu falo que o curso é um pontapé inicial, é um curso básico, a disciplina é só 100 horas em AD, né? E assim, o que a gente quer que o aluno saia aqui não é basicamente com conhecimento técnico, é com a inspiração e com a motivação de continuar na área. Teve até um aluno que citou aqui, que, se eu não me engano, foi o Denis, que basicamente a área é insistência. Você tem que insistir, você tem que pesquisar todo dia, você tem que estudar, né? E um aluno que não estuda na área de TI não é um aluno que vai para o mercado de trabalho. E outra coisa, a gente tem uma ilusão, né? Eu acho que são os filmes americanos que programação você senta no computador e vai digitando lá e as coisas vão aparecendo na tela. E eu apanhei muito com isso, muito. Eu só aprendi realmente a entender a dinâmica da coisa, né? A programar mesmo, foi em estrutura de dados 3. Porque eu comecei a desenvolver tudo no papel. Todo o algoritmo era no papel. E eu só ia para o computador depois que eu tinha testado tudo. Então, por exemplo, um grafo com 300 mil vértices. Eu testava num gráfico com 5 vértices, no papel, entendeu? Então, ali eu já resolvia 90% dos problemas que eu ia encontrar no computador. Então, se eu fosse programar, eu ia ficar cansada, porque a tela cansa, né? Eu ia me sentir uma inútil, porque às vezes você não sabe. Você põe um código lá, você não sabe o que está acontecendo no código. Você não sabe por que deu errado, você não sabe por que deu certo, porque é muita coisa. Então, quando você desenvolve o algoritmo no papel e depois vai para o computador, a coisa é muito rápida.
Então, eu lembro que o professor perguntava, e aí, como é que está seu algoritmo? Já está quase pronto. Me mostra. Assim, não, está no papel. E aí, tipo, eu sentava no computador, em meia hora eu fazia um trabalho que, se fosse ao contrário, ia demorar uma semana, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma que eu trabalho com tecnologia, então eu não mexo com papel. É só o computador. Entendeu? Então, esse é um paradigma que a gente tem que quebrar. Então, computação, programação, desenvolvimento, começa com o planejamento, começa com o papel. Né? Nossa, eu sempre começo, sempre que eu preciso passar um trabalho com os alunos, eu tiro uma aula para ensinar a fazer slides, né? Porque assim, gente, um professor da área de computação que chega com os slides, com aquele template lá do PowerPoint, aquela coisa horrível, né? Já desmotiva o aluno totalmente. O meu slide ele é animado, ele tem referência a desenho, ele tem referência a filme, eu faço os gaps com outras áreas, né? E eu falo com os alunos, ó, você quer fazer um slide bacana, você quer fazer um tema bacana, você começa pelo papel. Na verdade, o slide, você tem que passar a ideia, né? Eu imagino que qualquer tipo de programa seja assim também. Você tem que passar a ideia. Então, primeiro você tem que ter a ideia, você tem que anotar aquilo, fazer o planejamento, para depois ir para o computador. Porque muitas vezes você abre o computador e quer fazer as coisas ali, vem um trem, vem outro, e você acaba atropelando as ideias, né? Então, assim, começa pelo papel, gente. É uma dica valiosíssima. Quer fazer um aplicativo? Tenha ideia, começa pelo papel, desenhe, valide as telas, mostra alguém, pergunta a alguém, e aí, como é que você faria? Você digitaria seu nome aqui, apertava esse botão, abria essa tela, clicava aqui, né? Isso ajuda muito. A gente não pode falar que os equipamentos sejam empecilho para você não fazer alguma coisa na computação. Né? Como eu disse, eu não tenho placa de vídeo, mas eu continuo gravando as aulas aí. Às vezes sai um atraso, uma coisa, mas continuo gravando. E Anne, assim, acredito que foi uma inspiração gigantesca. Tínhamos quase 60 pessoas, agora temos 55 pessoas assistindo, tá? Espero aí que muitos, alguns já estudam na área, né? Outros pretendem ir para a área, espero que seja uma inspiração. Eu nunca minto para o aluno, é difícil, mas é recompensador. Né? Quando você faz aquele primeiro programa que dá certo, né? Depois de muito tempo tentando, você fala assim, gente, eu sou um gênio. E Né? assim, eu fiz o aplicativo, tá funcionando, tá bonitinho, assim, de fora, né? Tá bonitinho. Mas aí eu voltei, agora eu estou voltando nas aulas que eu assisti, né, com o professor, depois que eu sofri pra caramba para fazer o aplicativo, porque agora eu já tenho uma experiência no que eu preciso aprender, no que ele fala, porque às vezes o professor fala, você não tem maturidade, né, no assunto para entender. Então, agora eu estou voltando. Porque, assim, o aplicativo funciona? Funciona. Está redondinho? Redondinho. Fez teste? Fiz. Mas ele está feio, entendeu? Ele não está uma programação, não está um clean code, né? Então, são passinhos que a gente vai fazendo. Assim, quando você me convidou, muito obrigada por ter me convidado. Achei incrível. Incrível. Assim, é mais uma recompensa, né, de todo o seu esforço, ser convidada para falar para vocês. Eu falei que eu não tinha experiência em programação, né? Então, a experiência eu não tenho, mas eu posso falar para vocês o meu caminho, né? Como eu estou trilhando o meu caminho. É assim que vocês vão trilhar? Não, mas vocês vão ver o meu e descobrir qual que vai ser melhor para vocês, né? Qual que vocês vão se adaptar melhor. Anne, foi justamente essa a intenção de convidar você, né? Como eu já falei algumas vezes, eu acho que você é o próximo passo desses alunos nossos, né? Quer fazer o primeiro aplicativo. Você fez o primeiro aplicativo. Teve suas dificuldades, assim como os alunos estão tendo, e são muitas, né? E no mais, agradecer de coração. Tenho certeza que os alunos vão se inspirar muito aí na sua história, né? Como eu disse, é só um baita de um resumo, né? Você tem uma vivência muito grande, experiência internacional.
E agradecer de coração, Anne, ajudou bastante, tá? Muito obrigado, o pessoal está agradecendo aqui também. Ai, que bom. Foi ótimo ter você conosco aqui na live. Eu sempre posto, você me acompanha lá no Instagram? Não acompanha? Eu sempre posto coisas. O pessoal está até pedindo Muito para divulgar, orgulho. Anne, a rede social. Ah, então, eu tenho muito orgulho, assim, da computação e dos passinhos que eu dou, sabe? Cada vitória que eu. Então, eu estou sempre tirando foto e eu coloco. Tem tela lá do meu aplicativo. É, então, minha rede social, meu Instagram é @Anne London. Será que eu escrevo aqui? Anne com 2N, London. Prontinho, coloquei aqui pro pessoal. Eu passei seu LinkedIn também, passei o link do LinkedIn Sim. aqui, tá? Então tá aí. Anne, muito obrigado mesmo, tá? Vamos tirar umas dúvidas. Qualquer coisa, estou aí, tá? Podem contar comigo e se incentivem, gente, uns aos outros. É assim que se anda, é assim que não desiste. Mais uma vez, o pessoal tá falando aqui que foi muito inspirador, que você inspirou, né? Dando os parabéns, agradecendo. E Anne, muito obrigado mesmo, tá? Quem sabe a gente aí não faz outros projetos aí juntos, ok? Que bom. Gente, obrigada de coração. Boa noite, tá? Boa Beijo. noite, tchau. Pessoal, meninos e meninas, estão cansados? Posso continuar? Tem coisa ainda para a aula, né? Tem a parte técnica. Pessoal do SEAD, tem quantos minutos ainda? Pode ir até 10h30? Confirma aí para mim, por favor. Anne_London. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal. Só um minuto. Confirma aí para mim, pessoal do SEAD, se eu posso ir até às 10h30. Faltou um N aqui, ó, pessoal. Meninos, então vamos lá. Primeiro aqui o André ele perguntou se eu conheço a plataforma App Invento do MIT e do Google, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês, que vai ficar mais fácil eu falar. Prontinho. Tá aí. Eu conheço sim o App Inventor, tá? Inclusive, o App Inventor, ele já está na versão 2 e ele já até mudou o nome, pessoal. Ele já teve uma evolução aí, tá bom? O App Inventor é para desenvolver aplicativos utilizando blocos de comando, tá? Então, basicamente, você encaixa os bloquinhos. Eu tenho alguns aplicativos aqui que eu já fiz, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui essa calculadora, tá? Basicamente é o exercício que eu vou passar para vocês hoje, né? E vocês podem ver que eu desenhei a interface aqui e os blocos que eu utilizei tá aqui. Então você programa, em vez de utilizar a linha de comando, você utiliza esses bloquinhos. Você vai montando os bloquinhos, né? E esses bloquinhos ele te retorna um programa, tá? Eu acho maravilhoso, cara. Eu adoro mesmo esse app Invento. Porém, ele não é comercial, tá? Você não vende programa, você não vende jogo feito em app Invento, ok? Que mais? É London, London, isso mesmo. Vai ser de Londres, né? Pessoal, vamos lá. Tava tendo muita dificuldade na instalação, tá? Além daqueles erros que eu já tinha reportado para vocês e fiz aquele manual, essa semana bombou outros erros que foram voltados para o Windows 7. Para instalar todas essas ferramentas, o Windows 7 ele precisa estar atualizado. Então precisa atualizar o .NET Framework, né?
para a versão 4.5, e tem que ter pelo menos o CEFSPECT 1, tá? Então você tem que atualizar essas ferramentas. Algumas questões, eu estou com 10 e-mails aqui para responder para vocês. Acho que está mostrando a tela errada aqui. Deixa eu ver de novo. Só um minuto. Só um minuto, pessoal. Acho que estava mostrando a outra tela aqui. Pronto, agora eu acho que está mostrando a tela certa. Tá bom? Vocês conseguem ver aí a minha telinha aqui? Com o Visual Studio aberto. Ah, galera, e a última aula nós entramos naquela dúvida, né? O Visual Studio, o VS Code é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá, pessoal? É melhor que o Atom? É muito superior ao Atom, tá? Muito melhor mesmo. Eu percebi, Amanda, eu mudei agora. É porque tá bem atrasado. Então, o VS Code é o que eu recomendo, tá bom? Recomendo o VS Code no lugar do Atom. Por quê? Porque ele tem a ferramenta de autocomplemento, que é bem melhor. Ele tem, você dá um Ctrl espaço, ele te mostra todas as opções, todos os atributos, tá bom? Marconi, eu recebi seu e-mail, Marconi, não dei conta de responder ainda, tá bom? Tá falando que descobriu hoje outro site parecido com o App Invento. É o Codular, exatamente. Eu acho que ele é a evolução do App Invento, né? Sugestão: desenvolver um aplicativo passo a passo, principalmente mostrando os principais erros que podem ser cometidos pela nossa inexperiência. É uma boa, viu, Eider? É uma boa. Assim, mas não é só pela inexperiência de vocês, deixa eu deixar isso muito claro. Tem muita gente que não está conseguindo a fazer esse ambiente de programação, tá? Mas eu também tive dificuldade. Às vezes a gente instala uma ferramenta e precisa de outra, precisa uma versão específica, tá? Então, olha o que eu vou recomendar para vocês. Se você deu erro lá, primeiro você pesquisa o erro. Verifica a versão, o terminal ele vai te falar, ó, a versão não é adequada, especifique a versão e coloque um traço force, né, para colocar a versão específica. Se você não conseguir assim, entra no site, pesquisa lá, eu quero baixar o Node.js versão 10.14.5. Aí você baixa, sem linha de comandos, clica 2 vezes e instala, tá bom? Perguntas? No Codular tem opções de Android mais otimizado, é melhor. Queria o link de instalação do ambiente. Arley, está na aula 2. A aula 2, nos comentários tem todo tem todo o link de instalação lá, todos os links. O Codes está falando que Visual Studio e Visual Studio Code não é a mesma coisa. Ah, tá, não, verdade. Visual Studio e Visual Studio Code, tá, pessoal? Essa é a diferença. Mas o VS Code é o mesmo que o Visual Code. Obrigado, viu, Cox? O primeiro é primariamente voltado para o desenvolvimento de aplicativo no Windows, C Sharp, C++, verdade, é por isso que eu não estava usando, tá? E o segundo é o editor de código-fonte. Ok. Galerinha, vamos lá então, tá? Por que ainda eu não postei o vídeo? Foram tantas dúvidas essa semana que não deu tempo de editar. Eu já estou com o aplicativo pronto para postar a aula 5 e 6, tá bom? Mas não consegui postar as aulas ainda, mas de hoje para amanhã eu vou postar, tá bom? A Bárbara está falando que o Atom não deu conta no computador dela. Eu estou achando o VS Code mais leve. Eu achei que a dificuldade que eu teria com o VS Code é que ele seria um pouquinho mais pesado, tá bom? Mas não. Galerinha, vamos lá. Eu vou passar um exercício para vocês aqui e eu quero que você desenvolva isso antes mesmo da aula, tá bom? A Grace está perguntando como desinstalar as ferramentas para tentar criar um app.
para tentar novamente criar o app. Como desinstalar as ferramentas. Tá aqui, ó, Grace. Você vem aqui em painel de controles. Toda ferramenta que você instalar, ela vai aparecer aqui, ó, em programas e recursos, tá? Olha lá, ó, as ferramentas que eu instalei por último. O Visual, o VS Code, né? Tem todas as ferramentas aqui. Aí você clica e manda desinstalar. Olha lá, o Yarn, o Python 2, tá? Só desinstalar. O JDK, né? Tá aqui, ó, o Java Develop Kit. O Android Studio. Então é só mandar desinstalar aqui, tá bom? Aí você instala a versão que é necessária. Então, o que vocês vão fazer para mim? Eu quero um aplicativo que tenha campos, tá? Que tenha inputs, ou seja, esse aplicativo seja capaz de resolver algum problema, de receber, né, variáveis, nomes, peso, altura, né? Esse aplicativo é um aplicativo de IMC, tá? Então, basicamente, a pessoa vai digitar o nome dela aqui, tá? O peso dela e a altura dela. E no final, quando você clicar em calcular, o aplicativo ele te retorne o IMC da pessoa, tá? Eu acabei tendo que dividir a aula, só para vocês verem aí a mesma tela, tá bom? Eu acabei tendo que dividir a aula em duas aulas, porque uma eu estou tratando de formulários e a outra da parte de programação, de lógica de programação, como é que faz isso, tá bom? Formulário em React Native é um tanto quanto complicado. Por que isso? Porque, assim, parece com HTML, mas não é HTML, tá? Então, no HTML, para você desenvolver um campo desse aqui, basicamente você utiliza input, select, né? É bem simples mesmo. Aqui não, aqui basicamente você utiliza bibliotecas. Algumas bibliotecas, por exemplo, o do botão já está aqui, né? O de um rádio, de um text input, né? Algumas bibliotecas elas já estão na raiz do React Native, outras não. Aí o que você tem que fazer? Você tem que instalar a biblioteca. Então, basicamente, eu já tenho aqui o meu guia da aula 5, né? Então, você quer instalar lá por exemplo, eu quero usar uma biblioteca chamada Formic, tá? Que é a biblioteca de fazer formulários. Então, primeiro eu tenho que ir lá no meu programa, né? Eu abro outro terminal aqui, ó, cmd. Vou entrar aqui na pastinha onde eu estou desenvolvendo os meus aplicativos, né? Abrir aqui a cd, app, imc. Prontinho. Quando eu estiver aqui dentro, é que eu vou instalar essa biblioteca, né? npm install, né? --save formic. E ele vai instalar para mim a biblioteca. Aí só depois que eu posso importar essa biblioteca aqui para dentro e utilizar os comandos relativos a esse formulário. Então, existem duas formas. Eu vou ensinar utilizando nenhuma biblioteca fora do React Native, tá? Mas o recomendado é que você instale uma dessas APIs, né? Uma dessas APIs, para que o gerenciamento fique mais fácil. Porque formulário em React Native é um tanto quanto complexo, tá? Então, eu recomendo vocês utilizarem sim uma API, tá? E através dessa API vai ficar muito mais fácil você desenvolver um formulário. Mas para essa semana, eu quero que vocês façam aí um aplicativo recebendo 3 campos, tá? Um campo de nome, um campo de peso, um campo de altura e um botão calcular IMC, ok? Essa aula também eu vou tratar um pouquinho sobre Flexbox, tá? Tem algum site para achar as bibliotecas? André, GitHub, todas as bibliotecas são criadas e publicadas no GitHub, então eu estou pegando tudo lá. Eu vou deixar para vocês, ó, na aula eu deixo para vocês aonde eu tirei tudo que eu estou passando na aula. Então, inclusive, tem as bibliotecas. Tem os sites da onde eu tirei as bibliotecas, tá bom? Então, da onde que eu aprendi o Radio Button?
Foi nesse site. Da onde eu aprendi o background image, né? Isso aqui, na verdade, é de outra aula. Nesse site. Os que eu recomendo, as bibliotecas que eu recomendo para formulários, são essas 3, né? Mas eu deixo tudo aqui, eu vou deixar todos os links para vocês, tá bom? Meu computador não está bem no Atron, então o VS Code é mais leve. Como instalar uma ferramenta, eu respondi. Estava dando erro ao inserir uma imagem com Atron, então mudei para o VS Code e resolveu. Aí que estranho, Jean. Isso não é um problema muito comum, não, né? Você muda e resolve o problema, mas que bom, né? Porque basicamente o VS Code, o Atron, é só um editor de código-fonte, né? Ele não interfere no programa, não. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tá aí o desafio, tá bom? O desafio é para vocês amanhã já fazer essa telinha aí para mim, para que nós já passamos para a aula de programação aí, fazer a lógica desse aplicativo. Mais alguma pergunta ou podemos finalizar? Pessoal, então foi isso aí, tá bom? Agradecer a participação de todos mais uma vez. Foi muito bacana, né? Ter uma participação aí que inspira a gente. E foi nossa última live, mas nós ainda temos um chat que será dia 30, o último dia de aula. Tem 2 exercícios para vocês fazerem, tá? Que está ligado também ao que a Anne falou, que é desenvolver as interfaces, até mesmo no papel, ok? E um para vocês pesquisarem sobre o X e o Y, que é uma coisa que vocês vão precisar muito, tá bom? Então, um grande abraço, uma boa noite para todos, um bom final de semana, né? Fiquem todos com Deus e até o chat do dia 30. Abraço, pessoal!